Olá, boa noite. Boa noite para quem está chegando. Oi, oi. Bem-vindos. Bem-vindos a todos. Vamos chegando devagarinho. Que legal, todo mundo chegando. Olá. Boa noite, Karina. Boa noite, Leniane. Eu não sei se eu posso aqui pedir você. Vamos ver se funciona. O meu convite à doutora Leniane, que vai bater esse papo com a gente hoje aqui sobre a medicina veterinária. Olá, Oi, oi, oi. tudo bem? Bom? Tudo bom? Que bom ter você aqui. Eu que Então, agradeço. hoje a gente vai falar desse outro olhar, né, da medicina veterinária, um olhar mais energético. E eu peço paciência também a todo mundo, porque hoje a gente está com muita chuva. Eu, pelo menos aqui, tive alguns problemas com a internet. Então, se por algum acaso a transmissão falhar, por favor, nos avisem, né? Mas normalmente tá tudo ok agora. Então, Leniane, ela é médica veterinária, a gente se conheceu já há algum tempo, né? Eu achei bem importante falar disso, né? Primeiro porque eu sou apaixonada pelos meus bichinhos e eu sempre procurei tratar eles com essa medicina dita alternativa, porque é nela que eu acredito. Ao mesmo tempo, a gente, né, eu não tenho uma formação veterinária, eu sei que os óleos essenciais, por exemplo, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente utiliza, principalmente nos gatinhos, que são os amigos que eu tenho atualmente como companheiros aqui, mas é sempre importante, né, entrar em contato com o aromaterapeuta. Mas existem também os florais que funcionam muito bem, né? A gente tem os florais alquímicos que a gente vende lá no espaço da Filha da Terra, mas existem outros florais e outras técnicas, né, que podem muito ajudar os nossos animais de companhia e principalmente entender também como é que funciona, né? Porque muita gente se questiona, né, sobre a energia dos animais, como é que isso tudo funciona. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, né, o teu trabalho, como Uhum. que você trata desses animais com várias técnicas que você tem, né, Liliane? E aí eu deixo a palavra para você. Conta para gente. Então, eu quero agradecer imensamente, Gina, pelo convite. É uma honra estar aqui participando da sua live. Você foi uma pessoa, assim, que me ajudou muito num período que, você sabe, eu estava no fundo do poço e você realmente foi uma pessoa que, se não fosse por você e tantos outros amigos que eu tive, eu não teria saído, né? Então hoje também eu estou nesse trabalho, nessa expansão de consciência, porque a gente busca, na verdade, se conhecer e melhorar cada vez mais, né? Então eu falo para todo mundo, eu falei, gente, se não fosse Gina, nossa, com certeza eu não estaria aqui contando essa história hoje, né? Então eu Não, tenho muita gratidão por você. também, por favor, não é?
encontrar esse propósito lindo que você tem, né, de vida, de trazer essa energia maravilhosa do teu trabalho. Mas eu agradeço, porque é coração. Eu, liga não, gente, eu sou muito manteiguinha. Mas vamos lá, agora eu vou falar do meu trabalho. Eu sou formada há 19 anos, né? Me formei em veterinária. E quando eu saí da faculdade, eu conheci a acupuntura já dentro da universidade, quando eu fazia monitoria. E aquilo me despertou muito, porque até então eu não sabia qual o segmento, né, ia adiante. E na saída da universidade, o que é mais prático quando você não vai para a clínica tradicional, você vai para a área comercial. Então, comigo não foi diferente. Mesmo tendo conhecido a acupuntura naquele momento, há 19, 20 anos atrás, não tinham cursos de formação dentro da veterinária de acupuntura. Então, eu fui para a área comercial e depois eu fui galgando, né? Conhecer cursos que vinham aparecendo. E aí, enfim, eu entrei nessa área. Comecei com acupuntura e depois que eu conheci a acupuntura, uma coisa vai puxando a outra. Porque a partir do momento que você entra nesse universo energético, né? Você não consegue praticamente retroceder. Você muda a cabeça, muda o seu pensamento e as coisas vão aparecendo e você vai, né, cada vez mais adquirindo conhecimento. E é claro, existe hoje em dia, a gente falando assim de 5 anos atrás, as coisas vêm crescendo muito, né, numa velocidade muito rápida. Então, novas coisas realmente vêm aparecendo com maior ênfase, né? E esse lado energético realmente ele tem sido um caminho dentro tanto da área humana quanto para a da veterinária, tem crescido muito. Então eu trilhei, comecei a trilhar dentro da acupuntura e aí eu fui puxando parte de fitoterapia chinesa, florais, ozonioterapia, cromoterapia. Então tudo que ia agregando esse lado energético, né, na melhora do paciente como um todo, eu fui puxando. E o mais novo, que na verdade não é novo, né, porque eu trabalho já há 8 anos, mas é a parte da terapia vibracional quântica. E hoje eu trabalho dentro dessa linha com a parte da biorressonância do biofeedback. Então, assim, vou traduzir tudo para as pessoas entenderem, né? É, os animais, eles também são tão energéticos quanto a gente, né? E, na verdade, todo o universo a gente sabe que vibra em frequência. Então, o ajuste energético, ele é muito importante, porque no meu consultório, 80, 90% dos meus pacientes, quando não são para reabilitação, que é a acupuntura, o paciente deixa de caminhar, fica com uma paralisia ou tem muita dor em virtude de problemas ortopédicos, né? Ou de coluna, hérnia de disco. Então, realmente, a maioria que eu ainda atendo hoje é para esse tipo de atendimento. Tá. E aí, como esse estado de consciência vem aumentando cada vez mais, das pessoas se tratarem de uma forma mais natural, que antigamente a gente falava de medicina complementar, né? Então, hoje a gente fala que já é uma medicina integrativa, porque a gente não vai olhar o paciente em partes, né? Ah, É, porque hoje a medicina ela é muito segmentada, oftalmo, gastro, cardiologista, endócrino. Quem trabalha com medicina integrativa, ela olha o paciente como um todo. É claro que o importante é a gente tratar esse paciente com a causa, né, no sintoma que o tutor, né, o proprietário, ele vai lá para aquele motivo, né? Olha, meu paciente, meu animalzinho, meu gato tá com uma diarreia, ou então é muito alérgico, ou então já fui todos os veterinários e não resolvi. É você assim, a último caso, a minha última esperança. Então, eu recebo muito paciente assim. Então, quando eu vou. Oi? Não estou porque ouvindo. já Oi? muito. Sim, sim, já vem num processo já crônico degenerativo de muito tempo. Então, assim, duas coisas que são muito importantes, que a gente sempre avalia, é o paciente como um todo. Eu não vou olhar só aquele vômito, aquela diarreia ou aquela alergia.
a gente vai buscar a causa. Então, a gente vai no. Então, o histórico do paciente, o ambiente onde ele vive, qual é a história familiar dele, quais são as pessoas que vivem com ele. Porque a partir do momento que o animal ele integra essa família, ele capta aquela vibração energética daquele ambiente também, porque todos passam a ser, na verdade, um. É claro que o cão ou o gato ele tem as suas particularidades, né? Mas é claro que o cão, ele normalmente ele vai escolher um dono, né? Pode ter várias pessoas na casa, ele vai praticamente escolher um. Só que além dele captar essa vibração energética do dono, né? Que ele é um dos principais, porque a gente fala dentro da parte da física quântica que você precisa ter uma vibração energética compatível. Só que a partir do momento que ele vibra na mesma frequência do dono ou do ambiente familiar, do ambiente onde ele vive, ele vai captar essa onda e ele vai somar. Então ele vai fazer, ele vai ampliar essa onda. É onde ele vem mostrando o sinal ou a mesma patologia do dono. É muito comum a gente perguntar ao animal com hipotiroidismo, aí você vai olhar o dono ou alguém da casa que também tem um hipotiroidismo, ou câncer, ou diabetes, então, assim, é muito comum. E aí as pessoas me perguntam, tá, mas quem teve primeiro, né? Desculpa a comparação, mas quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Não tem como a gente saber. Mas normalmente é isso que acontece. Essa vibração, ela vem num somatório energético, né? Falando assim, de uma forma simplificada, e ele vibra nessa mesma frequência. Então, eu sempre. São duas coisas primordiais que as pessoas chegam no meu consultório e eu falo, né? São várias, assim, orientações que eu vou passando. Mas durante esse bate-papo, eu falo: olha, em primeiro lugar, você, dono, que está trazendo aqui, o tutor, né? Seja ele o principal, que o cão tem esse conhecimento, né? A proximidade, ou com o ambiente familiar. Você acredita nesse tipo de tratamento, de terapia? Porque o tutor, ele faz parte do processo, né? É a mesma coisa você nadar contra a corrente. A pessoa vai lá, paga a consulta, passa por todo o processo, aí eu faço todas as prescrições, orientações, e aí a pessoa não acredita. Então ela vai ter esse bloqueio energético, né? Porque existe o efeito placebo, só que o animal ele não passa, né? Ele não tem esse entendimento do efeito placebo, se aquilo vai funcionar ou não. É o ser humano que tem esse conceito, né? Então é o tutor que vai criar esse preconceito do que funciona, do que não funciona. Então, fator importante é a pessoa acreditar, né, que aquilo dali vai ser realmente vibrar positivo, no que a gente sempre fala, né? A gente tem que vibrar positivo, pensar positivo, e no tratamento deles também não é diferente. Certo. Ele participar desse processo como um todo, né? Outra que esse tipo de tratamento que a gente faz, essas medicinas energéticas, não é nada da noite para o dia que a gente vai resolver né, toda esse ajuste energético, essa forma de tratamento. Porque, imagina, um animal que chega para eu tratar, demora 14 anos, 10 anos. Não vai ser com 1 mês ou 2 meses de tratamento que ele vai ficar. É óbvio que tem uns que respondem mais rápido, outros não, né? A gente sabe que isso acontece. Mas na grande maioria eu peço um pouco de perseverança, não desistir no meio do tratamento, porque principalmente animais alérgicos é um processo onde, sabe aquela coisa que acontece muito na homeopatia, né? A piora para depois a melhora. Que muitas das vezes a gente está desmamando a alopatia junto. Então, é um processo que as pessoas têm que entender também que funcionam dessa forma. Existe essa dificuldade, né, de entender que às vezes para ficar melhor a gente precisa olhar para o que está incomodando, né? Sim, sim. Tem com a gente, né, o que a gente fala às vezes de crise de cura, né? Porque não dá para sair dessa energia
né, que é densa, né, e fazer um salto quântico e ficar bem, né? Quer dizer, não dá. Até daria, né? Só que o processo não é tão A simples. mai- a maioria das vezes não é assim que acontece, né? E, Leniane, isso também acontece para comportamentos dos animais, né? Não é só para doença física. Não, comportamental também. E aí, na parte de comportamento, Egina, as pessoas me perguntam: você trata comportamento? Eu falo: olha, eu até trato. Mas o que que acontece? O comportamento do animal, a gente sabe que dentro da medicina chinesa, ele pode ser uma reverberação de alguma patologia, de algum órgão, né? Porque o fígado é a raiva, a ira, né? O baço é a preocupação. Então, assim, os rins a partir do medo. Então, é sempre interessante nesse viés da gente olhar o paciente como um todo, também analisar nessa parte comportamental se existe algo biológico, né, fisiológico desse paciente, do contexto, que esteja causando esse tipo de comportamento, mas também o manejo dentro de casa, porque aí justamente envolve também essa captação, porque às vezes o animal ele está deprimido, ou ele está com algum processo de agitação pelo ambiente em casa, né? Nas poucas terapias que eu fiz de alinhamento energético, né, em pet, o animal ele deixava muito claro que a agitação daquele ambiente, né, do ambiente que ele vivia, estava causando também essa agitação interna nele. Então ele pedia que a família fosse um pouco mais calma, um pouco mais unida, que olhasse para ele, né? Então eu tenho uma história muito bonita de um paciente de um bulldog que ele atacava a proprietária, né? Porque ele achava que competia com ela em relação ao dono, né? O marido dela. Então, assim, ela atacava ela no rosto, no braço, na perna. E foram, assim, diversas sessões que eu fiz com ele, umas 3, 4 sessões, conversando com ele e pedindo para esse manejo familiar mudar e que não existisse esse tipo de competição, né? Até que no final do tratamento ela me mandou uma mensagem com ele no colo, coisa que ela não fazia, dormindo com ele na cama, dando comida para ele. Então, o animal, aquela essência, né? Aquele corpo conseguiu captar que ela não era uma ameaça para ele, né? Mas sim, era uma família. Então, essa história foi muito bonita, dentre mais algumas. Então, essa questão comportamental, ela não vem só da questão do animal em si. A gente tem que sempre olhar o ambiente que ele vive. Isso é muito importante. Eles são, a gente pode falar que eles são um pouquinho uma esponjinha desse ambiente familiar, quer dizer, eles recuperam essa energia, tanto positiva quanto às vezes um pouco mais densa, ou eles tentam equilibrar? Como é que funciona um pouco isso? Então, o cão, ele sempre entra num processo de proteção, né? Ele, na verdade, para ele proteger o dono, ele acaba absorvendo aquilo. E Ah, aí, aonde entra o processo é que muitas das vezes o corpo dele, fisiologicamente, ele não consegue detoxificar tudo isso, tanto no físico quanto no sutil, né? Até pelo equipamento de biorressonância que eu tenho, eu consigo ver o biocampo energético, né? A aura desse paciente, né? Então, assim, quando ela tá um campo energético muito debilitado, muito frágil, esse biocampo, ele se mostra dessa forma. E muitas das vezes é onde tem um comprometimento comportamental. Quando o comportamento ele está muito enraizado, está muito forte nele, automaticamente eu consigo ver nesse biocampo essa destruição energética, né? Porque ficam aqueles buracos, né? Aquelas falhas energéticas. E aí, normalmente, às vezes, o que apareceria muito pouco, porque no biocampo a gente sabe
que existem algumas falhas e nesses locais a gente pode ter assim uma epicondilite, um problema no joelho, né, uma artrose, porque naquele campo, naquela hora vai ter aquela fragilidade daquele local, ele vai ter menos energia, ele pode se instalar uma patologia, né? Vai ser o local mais frágil do organismo. E deles é a mesma coisa. Agora, quando envolve o lado emocional, né, psicossomático, aí realmente. Então, o cão, ele muitas das vezes ele não consegue debelar isso, né? Então, é onde ele cai muitas vezes em doença e não consegue responder. O gato, ele consegue fazer uma transmutação, né? Mas se ele tiver também num ambiente onde tiver muita carga negativa, onde essa sobrecarga vai ser muito grande para ele também não vai conseguir canalizar isso, porque de alguma forma ele precisa transmutar essa energia negativa, né? E aí eles não conseguem. Tá. E assim, eu tenho uma curiosidade, né? Quando você faz esse tipo de tratamento nos animais, porque assim, eu agora adotei dois gatinhos, uma mamãe e um filhotinho, né? Que foram abandonados. E ela foi castrada e o veterinário, claro, me deu os remédios lá que tinha que dar alopáticos. Eu, sinceramente, eu tenho muita dificuldade de administrar, ainda mais gato, então eu botava, ela cuspia, enfim. E Aí aí é eu o que não funciona, viu? vou tratar do meu jeito. E peguei as minhas bolinhas, né, meus glóbulos de homeopatia, e aí simplesmente ela tomou aquilo como se, né, com muito bom gosto, assim, não fez nenhum Nenhuma incômodo. rejeição. Ela me deixou tratar dela. E isso normalmente acontece, bom, já pelo fato da gente estar levando essa energia, né, essa intenção nossa de que a gente realmente está fazendo bem para ele. E quando a gente vai já não acreditando que aquilo vai fazer bem, né? Essa energia também ela é trocada com o animal. Mas como é que um animal ele deixa você fazer, ele deixa você tratar em acupuntura, por exemplo? É uma coisa que é fácil você receber um cãozinho ou um gatinho e tratar deles, eles se deixam cuidar? Então, vou falar da acupuntura, primeiramente, né? E depois eu falo da parte dos vibracionais. Na acupuntura, eu acho que até hoje eu deixei de atender um paciente. É, porque, assim, na grande maioria, eu tenho até muitos clientes que chegam no meu consultório e falam: Eliane, não é possível, deve ter alguma coisa aqui nesse consultório, porque, assim, o gato chega lá, dorme, o gato que é agitado dentro de casa, o cachorro fica quietinho também. Então, assim, eu acho que o ambiente também ajuda, né? Coopera. Mas, assim, brincadeiras à parte, durante a sessão, eu evito estressar o animal. Ou então, o primeiro contato que ele vai ter com a acupuntura, se ele nunca passou por uma sessão, eu evito estressar. Então, assim, eu tento colocar agulha, se ele não deixa, eu faço com laser. Eu evito colocar focinheira. Aí eu boto uma musiquinha para eles relaxarem. Então, assim, eu vou naquele compasso até onde o paciente deixa eu chegar, né? É claro, de uma maneira que eu consiga tratar, né? Também não só por telepatia. Mas, assim, eu vou na medida que ele vai me permitindo também, né? É claro que a gente que trabalha com essa questão energética, a gente pede autorização, né? Conversa com aquele ser, porque na verdade é um ser ali, né? Então, existe uma consciência, né? Energética. Então, assim, tudo isso, então, eu acho que contribui. E muitas das vezes, assim, eu estava em sessões que o paciente estava falando comigo, né? Então, assim, já cansei às vezes, uma sessão de acupuntura, outras sessões, eu pegar alguma transmissão do animal, mesmo não estando numa sessão de alinhamento energético, né? Porque eu fiz muito pouco, eu fiz o curso, mas eu acabei não exercitando muito. Mas mesmo dentro disso, às vezes eu tô ali e o animal tá me passando alguma coisa e eu vou conversando com o dono, sabe? Para poder
também dar uma clareza para ele, porque tem muitos tutores também que não entendem o que que acontece, né? É, Então, você abordar muitas das vezes, assim, alguns assuntos com alguns tutores é um pouco complicado. Então, assim, durante a sessão de acupuntura, eu nunca tive problema, assim, de ser mordida ou, enfim, em relação a isso eu não tenho. Em relação ao tratamento da parte dos vibracionais quânticos, na parte da biorressonância, do biofeedback, é aquilo que você falou. E eu comentei, é primordial que o tutor ele participe do processo e ele aceite, porque senão vai acontecer exatamente o que você contou, que você relatou que aconteceu com você, né? Já parte aquele bloqueio do dono, o então, animal ele capta isso, aí ele vai rejeitar, ou então aquilo não vai funcionar, né? Porque tá no campo, não tem jeito. E então, assim, é primordial, é condição quase que sine qua non o dono, né, aceitar o tratamento. Eu falo para é, eles, não importa, assim, não me interessa vir ao meu consultório, pagar a minha consulta, eu colocar o meu dinheiro no bolso, a pessoa virar por aquela porta fora ou não voltar mais, né? Mas o pior de tudo, né, nem o não voltar mais, né? O pior é porque eu deixei uma oportunidade de tratar um paciente, de curar um dono, né, de curar um animal. Cura assim é uma palavra de apoio. Oi, Gina, também vem. Então, e muitas das vezes alguns pacientes também, através do cão ou do gato, a pessoa mudou o comportamento, né? E foi se tratar também, né? nossa, Porque ela viu aquele resultado com o animal, ou até mesmo uma intenção do animal que o dono fizesse essa busca. Então são coisas assim que acontecem que até a gente duvida, né? Entre aspas, mas é mas, bonito, é lindo de se ver como isso, como eles buscam também essa cura para o dono, né? Essa busca dessa melhora, dessa qualidade de vida, da pessoa se conhecer. Eu tenho uma grande amiga que eu falo para ela assim, eu falei, nossa, a cachorrinha dela é, me mostrou uma situação que ela precisava voltar para a espiritualidade dela, né? Então, assim, a cachorra estava fazendo de tudo para ela fazer um resgate espiritual da vida dela, né? Particular. E aí, assim, ela se despertou nisso. Então, a gente vê tanta coisa e é um trabalho muito, muito bonito, né? E assim, e a gente fala com o tutor, nem todos estão preparados, né? Para poder ouvir ou para poder entender. Então, a gente precisa ter um pouquinho desse discernimento também para chegar na hora certa, falar no momento certo. Nem todos, como eu trabalho com radiestesia, nem todas as pessoas também estão a- abertas a esse tipo de terapia, porque uma coisa a pessoa vai lá para acupuntura porque o animal está com uma paralisia. A outra é eu já abordar técnicas energéticas, radiestésicas, onde a pessoa de repente é incrédula e vai chegar e falar assim: nossa, mas essa veterinária cara, charlatã, que é uma bruxa, já tem apelido de bruxa, né? Mas assim, o que é isso? Porque a alopatia, ela anda junto. Em nenhum momento, eu como médica veterinária, claro que a gente faz um viés para. Eu não posso deixar de pensar como veterinária, né? Então, a alopatia, muitas das vezes, ela é necessária. E muitas das vezes eu falo para eles assim: olha, é, agora nesse momento, nessa fase aguda, a gente vai ter que entrar. Eu sempre gosto de trabalhar com os clínicos junto. Não sou a dona da verdade, não é só meu tratamento que vai funcionar. E muitas das vezes o paciente ele vem para um estado de melhora, de qualidade de vida, e para mim pouco me importa se foi o meu tratamento, qual foi a técnica que eu usei, claro, se foi o reiki que ela fez com a outra colega também. O que importa é que o paciente ficou bem, né?
Se foi acupuntura, se foi o ozônio, se foi o floral, se foi a fitoterapia, se foi, não me importa, né? O bônus é do conjunto como um todo, né? Então, isso eu acho importante também. Nesse sentido, as pessoas hoje estão com a cabeça um pouco mais aberta para isso, né? As pessoas entendem um pouco mais, aceitam. Sim, as pessoas estão um pouco mais abertas, estão procurando, né? Mas ainda tem aquele questionamento, né? E os animais de companhia hoje, eles fazem parte demais. Eu acho que muitas pessoas têm um bichinho em casa, né? Uhum. Parte da família, né? Que não vive mais como um, Do sei lado lá, externo. lá de fora, né? Faz parte Aham. mesmo do sofá, tá no tapete, está na cama, né? Então, assim, e as pessoas ainda não têm, eu acho, muita consciência de como essa energia funciona, né? Até a gente falou sobre chakra já antes, né? Uhum. E às vezes as pessoas me perguntam, né, sobre os chakras nos bichos, e você falou que você faz a cromoterapia também, né? Sim. Porque é uma maneira deles entenderem que todas essas energias também estão presentes no animal, né? E mesmo se a gente tem uma ideia vaga de que, claro, o animal ele tem uma energia vital, etc., a gente não consegue entender ainda, trazer isso para o nosso cotidiano, né? Então, quando a gente vê um animal, sei lá, mais irritado ou mais cabisbaixo, a gente não pensa na energia primeiro, né? A gente Exatamente. na comida, será que a comida fez mal? Tadinho, o que que aconteceu com você? Enfim, mas a gente não vai ter essa consciência de que energeticamente ele pode estar se sentindo acuado, se sentindo irritado, enfim, né? E é por isso também que eu quero trazer mais essa ideia desse tratamento, né, da energético como um todo nos animais, porque isso ajuda justamente a gente também a estar bem, né? Eles Sim. fazem parte hoje da nossa família, né? E por vezes eles até perdem o que eu particularmente acho um problema, a qualidade deles de animais, né? Eles passam a ser o bebê, Uhum. Perde a identidade, né? perdem a identidade, Perde a exatamente. identidade. Perde a O identidade. que pode ser um problema também, né, pro bichinho. E talvez ele esteja tapando um buraco naquela família, ou enfim, um vazio. Então, são coisas também que a gente pode olhar, né, para que todo mundo fique bem, né, e cada um no seu, ocupando o seu lugar, né. Sim, seu papel, né? Porque, bom, isso é muito importante na constelação familiar, por exemplo, quando a gente fala das famílias, né? Aham. Tem famílias com animais, né? Sim. E, e é interessante a gente olhar para esse animal que está ocupando um lugar ali que é muito importante para a gente, né? Tem pessoas assim que vão ficar arrasadas tanto quanto se perdesse um parente, quando um animalzinho vai embora, né? Isso Então, me preocupa. Isso me preocupa. Já me preocupou com diversos clientes e porque é exatamente isso que você falou. Eu dei um workshop em São Paulo falando exatamente da interação entre o tutor e o pet. É, tudo isso que você disse, que o animal perde essa identidade, a gente precisa respeitar o espaço deles como pet, né? O animal, ele tem os seus momentos de latir, ele precisa ter os seus momentos de lazer, porque hoje as pessoas tiraram realmente o animal do quintal e trouxe para dentro de casa. Muitas pessoas deixam de ter filhos para ter pet, né? Eu mesmo, por exemplo, sou uma delas, eu não tenho filhos, eu tenho dois cães. Que eu falo assim, nossa, eu olhando, eu falando como veterinária, eu sou ótima, né? Mas eu como tutora sou assim, você não tem ideia que em casa a bagunça que é, mas casa de ferreiros, peso de pau, né? Mas é exatamente isso que
A gente precisa ter essa questão assim do animal ter o momento dele de latir, de caçar, de brincar, de ter essa relação com outros animais também, porque eles vivem a vida do humano, então eles perdem. E até eu falo nesse workshop, no workshop eu falo assim, já tiveram estudos, vários estudos já sobre isso. É, qual é a expectativa que a gente tem de ter o animal? Né? Se a gente for pensar nesse tipo de relação, por que a gente tem e ama um pet? E a gente está começando a não ter as inter-relações entre as pessoas hoje em dia. Porque o animal ele não vai te cobrar, né? Ele vai te amar incondicionalmente, você sendo feio, bonito, alto, magro, gordo, com dinheiro, sem dinheiro, né? E ele vai depositar em cima da gente, né? Todo aquele amor que ele tem. Independente se a gente bate, grita, qualquer coisa, né? É o amor incondicional. Só que a gente deposita neles essa responsabilidade deles serem tudo isso com a gente. Então, é muito peso que a gente joga emocionalmente neles, sabe? E eles não conseguem dar conta, porque eles não têm esse start de bloqueio, de proteção emocional. E aí, onde eles não conseguem depurar essas energias que muitas das vezes, infelizmente, vêm da gente. Né? Então a gente encontra muito animal, eu sei que é horrível eu falar isso, né? Mas a gente encontra muito animal doente, muito animal com esse estado psíquico alterado em prol dos nossos pensamentos e do jeito que a gente age também, né? Então a gente tem que ter essa consciência com eles, para com eles, deixar eles serem animais, serem cachorros, serem gatos, né? É que eu falo, vai adotar um animal, vai comprar um animal, pensa antes de ter, né? O que você vai poder proporcionar para ele? Não é só comprar brinquedo, a melhor ração, o melhor veterinário, os melhores cuidados, isso também, né? Mas você vai poder realmente dar a atenção que aquele animal precisa, né? Deixando ele ser cão, deixando ele ser gato e não influenciando dessa forma. Então, isso a gente tem que parar para pensar também, né? Nessa questão que hoje é só o processo de humanização. Sim, sim. Muito interessante essa reflexão. Com certeza, a gente às vezes perde essa noção, né? E eu vejo, por exemplo, eu trabalho em Copacabana, eu vejo muitas pessoas idosas, né, que estão sozinhas, né, acabarem compensando em ter um animal. Só que esse animal ele não põe nem mais o pé no chão, né? Uhum. E assim, ele não tem mais nenhum contato com a natureza e com a natureza dele, né? Sim, ele Ele perde essa essência. acaba fazendo com a gente acaba fazendo com eles também. Sim, sim. De uma certa forma, é um jeito egoísta nosso, né? E assim, eu converso com muitos tutores também nessa questão assim do processo prepara. São animais idosos, são animais com patologias graves. Então, assim, a pessoa que é muito apegada ao animal num processo de antes da morte, sabe? A gente sabe que tem alguns animais que eles só estão presos aqui pelo dono. E aí é onde eu converso com ele, gente, deixa o animal, deixa ele seguir a vida dele, né? Ele só tá aqui preso a você. A partir do momento que você entender que ele cumpriu a missão, que você deu todo o amor e carinho para a vida dele, né? Que ele já não adianta ele estar aqui preso a você, porque você não quer que ele morra, porque é o amor né, é o filhinho da sua vida, ou né, pelos anos que vocês viveram. Não, deixa ele seguir em paz. E muitas Uhum. das vezes, quando a pessoa entende isso, ou o animal ele falece sozinho, ou então a doença ela pega uma progressão tão rápida que, às vezes, alguns donos perguntam assim: ah, eu não sei qual momento. Não é que eu esteja a favor da eutanásia, não, tá? De maneira nenhuma. Mas existem casos que são casos assim tão extremos que, infelizmente,
o ato de amor que a gente precisa é aliviar a dor desse paciente, né? Então, assim, em alguns casos, quando a pessoa, eu falo, ó, o momento certo você vai saber. Não sou eu que vou te dizer, ou nenhum outro veterinário, ninguém no mundo vai te falar o momento certo. Mas você vai saber exatamente qual é o momento certo, né? Porque, É, assim, é uma decisão muito difícil de tomar, nem claro. todos aceitam, mas, assim, há casos e casos, né, Gina? Então, não é nenhum processo aqui, é contra ou a favor da eutanásia, não é isso, mas eu digo nesse processo de apego ao animal, né? De prender esse corpo aqui. Sim, completamente, é. Queridos, eu não sei mais quanto tempo a gente tem. São 8h10. Tá. Então, Alguém tem alguma pergunta para fazer para a Leniane? deixa eu só fazer um apanhado assim dessa questão Ah, energética. Então, assim, é muito importante a pessoa entender que primeiro essa relação entre o dono e o pet e o ambiente familiar. As pessoas começarem a prestar atenção nesse tipo de vibração. Outra, a gente consegue fazer medicinas preventivas, né? Embora a maioria das pessoas vão até o meu consultório, Leniane, você é a última esperança. Já foi a todo mundo, ninguém resolveu. Fala que você resolveu. Gente, eu não tenho uma varinha de condão que eu chego lá e resolvo tudo, né? Já tive casos de sucesso e casos de não sucesso, né? Todo mundo. Mas assim, o que eu sempre falo é a gente busca qualidade de vida. Não adianta eu permanecer com o paciente aqui e ele tá com processo de dor, né? Então, assim, o que a gente vai buscar é qualidade de vida para esse primeiro lugar, para esse paciente. Mesmo que não venha a ter uma cura, é qualidade. E que ele não sofra, independente da patologia que ele vai ter. Só que muitas das vezes não precisa chegar a esse ponto. Você pode fazer uma forma preventiva. Por quê? Numa escala de evolução de doença, o que acontece? Vamos pensar numa pirâmide, tá? O ápice da pirâmide é aquele paciente, por exemplo, que você chega e tá com vômito, ou então tá com uma diarreia e faz um monte de exame e tá tudo ok. Não é. É aquela. Tá com uma gripe. Se você com a gente, né? Tá com uma gripe, tá com uma virose. Você não encontra nada. Essa é a primeira alteração energética que o corpo está começando a dar sinais e sintomas, né? Aí você não trata ali, porque na verdade a medicina tradicional não consegue enxergar isso, né, dessa forma. A gente que trabalha com esse meio energético, a gente consegue captar, mas a medicina tradicional não. Então você volta para casa, vai descansar, é estresse, você toma alguma coisinha ali que vai melhorar. Não tratou, vai para o funcional. Então, você vai para o meio da pirâmide, aonde você faz exame de sangue, acusa alguma alteração, e aí você já tem que entrar com medicações, né? E por último, é a base da pirâmide, que é, na verdade, o processo lesional. É quando você já faz alteração fisiológica no órgão. Um baço aumentado, um fígado aumentado, um estômago com uma gastrite, assim vai. Então, quanto maior a escala de evolução da doença, né, do ápice para a base, mais tempo vai demorar esse tratamento. Mais tempo você vai depender, talvez você não consiga um tratamento 100%, né? Porque o que está lá no ápice da pirâmide vai responder mais rápido, né? E você vai precisar ter menos tempo de intervenção ou usar menos produtos, né? Então, assim, é muito importante as pessoas entenderem isso. Não é só a gente vai tratar a patologia em si. Eu atendo, para você ter uma ideia, filhotes de canil. Né? Então, assim, vamos fazer uma rotina pediátrica. Eu não dou vacina, eu não trabalho com vacina, eu não faço cirurgia, eu não faço internação, eu não trabalho com nada disso. Mas o paciente, ele pode... como é que eu vou preparar o meu filhote para uma vida saudável? O que eu posso fazer? Aí eu dou orientação de vacina mais saudáveis, para não ter tanta contaminação de metais, alimentação, trabalho com alimentação natural também. Então, assim, faço aquele pupurri, né, de você ter e oferecer para aquele filhote uma vida mais saudável, dentro do possível, né? Claro, tem coisas que a gente não consegue fugir. Então, isso é importante as pessoas terem em mente, que não é só na doença, quando lá tá lá pegando fogo, que
porque aí demora mais tempo, às vezes não vai responder. Que é já infelizmente, né, o que a gente faz com a gente, né? Uhum, Tradicional chinesa é justamente o oposto, né? A gente fala sim, na, na China, né? Lembro das aulas que eu tinha com meu professor taoísta, ele falava, mas lá o bom médico é aquele que não tem fila na sua porta, porque a medicina, a verdadeira medicina é a prevenção, né? sim, sim, Você está total. saudável. E a gente tem essa ideia de que a gente vai ao médico só quando está doente, né? Quando a doença se manifesta no corpo físico, né? Porque nem energeticamente a gente às vezes tem dificuldade de sentir que tem alguma coisa que não está bem, tem alguma emoção que não está digerida, enfim. E aí a gente vai acumulando isso para quando realmente quando a gente cai, né? E aí a gente vai procurar ajuda. E com os animais, eu imagino que, né, o que você está falando, né, é a mesma coisa. A gente vai já quando está lá no último furo, e aí fica mais difícil, mais longo, né? Não que seja impossível, Sim, mas sim. a gente leva um maior tempo para se recuperar. Enquanto se a gente tiver esse olhar, né, da prevenção, da saúde, né? Eu outro dia estava falando, o normal é a saúde, não é a doença. Claro. Hoje, a gente fala da doença com uma facilidade, uma naturalidade, como se fosse normal estar doente. Ah, eu tenho hipertensão, eu tenho diabetes, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E, gente, não é normal, né? Com certeza. Né? A gente está com tantos comprimidinhos para tomar o dia inteiro e com tantas patologias assim. Então, realmente esse olhar tem que mudar, né, para o tratamento, né, tanto eu acho que nosso, né, como seres humanos, como dos animais, né, Sim, sim, é começado sutil, né, Gina? Porque não é, né? Você vai mexendo nesse sutil, né? Então para por ali, ok? Vamos harmonizar essa frequência, esse biocampo, porque a partir do momento que o sutil já tá aquela bagunça, né? Vamos colocar assim, você não consegue mais trocar com o ambiente, né? Com os astros, com o planeta, essa energia, né? Esse filtro você começa a ter no físico. E com eles não é diferente. Então, seja acupuntura, seja cromoterapia, ou seja parte da terapia vibracional quântica, é harmonizar esse organismo, né? Esse ser. E muitas das vezes, é porque eu falo assim, o meu trabalho eu vou galgando etapas, né? Então, eu vou marcar uma consulta com o paciente, aí eu deixo esse paciente em 2, 3 meses de tratamento, depende, eu faço um detox, aí depois ele volta, eu vou fazer tudo de novo, porque já teve uma homeostase energética, né? Ele vai fazer essa autorregulação. E aí eu vou ver o que ele tá precisando, então, naquela fase. É como se eu fosse descascar uma cebola, né? Então, eu vou galgando etapas de tratamento. E aí depois até que o paciente, né, ou ele se dá alta ou eu dou alta, ou então a gente faz uma consulta a cada 6 meses, a cada ano, depende, né? Eu deixo meus clientes muito à vontade, claro que dentro de um período né, orientando, mas não, você tem que voltar aqui a cada 2 meses, a cada 3 meses, não, né? Então, eu sempre fui muito tranquila, até em relação à acupuntura, que eu acho que as pessoas têm que ter o livre-arbítrio também, né? De eu também. decidir É, se quer fazer ou se não quer fazer, se quer continuar, se quer procurar outra pessoa. Eu sou super tranquila quanto a isso. Mas então esse olhar como um todo, né? Isso é importante. É, e deixar sempre aquela mensagem de assim, gente, vamos ter cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente fala, né? Como a gente trata eles, né? Como a gente se direciona para eles também, porque independente, a gente pode estar, né? Você vê que quando a gente está triste, chorando, o animal capta isso. Então ele vai sentir essa nossa vibração energética, né? A quilômetros de distância. Tem um teste que foi feito que o dono foi colocado câmeras, foi um estudo que foi feito lá fora, colocou câmeras dentro de casa e monitorando a pessoa que saía do trabalho.
Então, quando o dono começava a ajeitar as coisas no trabalho, partindo para casa, o animal em casa já se colocava perto da porta, porque ele sabia que o dono já estava se preparando para vir para casa. Então, assim, é muito legal, é muito. Tem um livro, eu esqueci agora o nome, do Rupert Sheldrake sobre os animais. Nossa, foi até um livro que eu li, mas eu esqueci o nome agora. Depois, quem quiser me perguntar, eu vou procurar, entra no meu Instagram e me pergunta. E tem um livro em PDF online para poder ler, gratuito. É muito interessante sobre essa relação do dono com o cão. É bem legal. Interessante. É ter consciência de tudo que acontece também com as árvores, né? E com todos esses seres, eles emanam e captam, né? Essa energia e essa interação, né? Que a gente pode ter com eles. Isso é muito lindo da gente ter consciência disso o tempo todo, né? Sim. E eu E tava, assim. Oi, pode falar. porque, bom, eu sou mais, né, conectada com a aromaterapia. Mas eu estava lendo a capacidade, justamente, eu acho que os roedores, eles têm 25% é, de um espaço cerebral onde eles conseguem captar os odores. O cachorro tinha, eu acho que 10 ou 15%, o gato um pouco menos, e o ser humano não chegava a um, Ao né? porcento. E eles, isso tudo para falar da importância, quando a gente usa também os óleos essenciais, como é que eles percebem muito mais vezes, né, do que nós, né? Sim, sim, A gente fala de óleos essenciais, a gente fala para ter cuidado com os gatos, né, que eles, por uma questão de não conseguir digerir, eles faltam uma enzima. E usar os hidrolatos. Os hidrolatos são mais fáceis de ser usados, né? Para uma ferida, para uma coisa, enfim, um óleo vegetal. E se bem que tem óleos vegetais que são tóxicos para os gatos também, mas é essa capacidade que eles têm de interagir com os cheiros, com a vibração, com a natureza, né? Eles sim, fazem sim, da natureza, nós também, mas infelizmente muitos de nós a gente, né, já perdeu essa conexão, se bem sim, que sim. agora a gente está voltando a procurar, né, essa conexão justamente com tudo que existe, né? A Juliana está avisando para a gente que faltam 10 Tá. minutinhos. Não sei se alguém tem uma pergunta para fazer, também pode fazer depois, né? Pode me procurar pelo Instagram também, quiser conversar. Eu tenho meu site, quem quiser conhecer também mais meu trabalho. Dentro da parte da biorressonância, na verdade, eu uso um equipamento de biorressonância e uso também a radiestesia para ver qual a vibração aquele paciente está emanando naquele momento, né? Então, eu tenho alguns testadores onde eu fecho o protocolo de tratamento também naquele momento, que às vezes a gente pensa em uma coisa, mas na verdade ele não está fazendo ressonância naquele momento com aquilo. Então eu faço todas as minhas prescrições e protocolo de tratamento mediante a biorressonância. E a parte da dieta também. Eu escolho qual alimento aquele corpo está precisando naquele momento e faço a prescrição da dieta mediante a biorressonância. Então, assim, quem quiser conhecer mais do meu trabalho também, o site é www.veterinariaintegrativa.com.br e o meu Instagram também pode entrar em contato comigo, né? Se quiser tirar alguma dúvida, saber alguma informação, também Tá. estou à disposição. E é arroba o teu É Instagram. doutora.leniane Nogueira. Pronto. Doutora. Nogueira, quem quiser entrar em contato para saber mais, né? Gostaria de agradecer, a live foi linda. Bom, Você ficou com alguma dúvida também, Gina? Tudo que a gente tinha conversado sobre a dúvida nos animais, a questão dos chakras. Eu, na verdade, na biorressonância, eu faço a captação energética no plexo braquial, que é onde eles têm a maior concentração energética, né? Então, ali entre as escápulas que eu faço essa captação energética deles. também. Mas no dia a dia acabo não trabalhando muito, a não ser com o alinhamento pelos chakras pela cromoterapia.
Mas os chakras também neles é muito importante nessa questão de bloqueio, desbloqueio, né? Com relação com os órgãos e ai, os órgãos os hormônios, né? As glândulas endócrinas, então é muito importante. Sim. Então, para quem não sabe, né, o que você fala de alinhamento, eu fui formada, o que a gente chama de alinhamento energético, e que eu fui formada pelo Ouro Verde. A Leliane teve uma outra formação com um outro professor, mas é um trabalho equivalente, vamos dizer assim, muito parecido, né? Onde a gente faz uma leitura do campo vibracional, do ser que está ali presente, e a gente vai tratando essa energia, né? Então, isso também existe na veterinária e é maravilhoso, né? Da gente poder captar essa energia e tratar e transmutar, né? Tudo isso. Eu só tenho a agradecer por você ter compartilhado esse momento. Ah, gratidão. Se alguém tiver, então, mais uma pergunta, né? Pode falar. 5 minutinhos é o que nos resta. Obrigada Gra- por nos avisar. Gratidão pelo convite mais uma vez. Realmente você, como eu falei no início, né? Eu tô hoje onde eu estou porque foi uma busca de conhecer, foi uma situação que aconteceu na minha vida e graças a uma grande amiga minha, a Fernanda, ela me indicou você e a gente fez todo aquele tratamento, né, da terapia do alinhamento energético. E ali eu pude me autoconhecer cada vez mais. Aí eu fui em busca do meu autoconhecimento. E aí, quando a gente trilha esse caminho, né? Mesmo quando eu falo que a gente entra nessa parte de terapia energética, a gente não volta mais. E aí eu fui trilhando o caminho do meu autoconhecimento e, nossa, então hoje. Eu tenho gratidão a muitas pessoas que passaram, porque as pessoas elas entram na nossa vida também, né, com a missão e um propósito, assim como a gente entra na vida das pessoas também, né? Eu falo que eu vou arrebanhando ali o meu, né, as pessoas aos pouquinhos, mas trabalho de formiguinha. Mas gratidão imensa, foi um prazer estar aqui com você, uma honra, Trabalho lindo, toda essa é história. muito lindo esse trabalho e no teu propósito. Então é isso aí. Tá Um bom. parabéns mesmo. Gente, Obrigada, obrigada obrigada. por ter estado aqui com a gente. Amanhã tem uma live extra. A gente vai falar de cosmetologia com uma doutora em biologia, Anne-Sophie Bertrand. E eu aguardo então vocês. E obrigada, Liniane, mais uma vez. Beijo Obrigada a você. a todo mundo. Beijo Tchau, grande. Tchau, tchau.